dia, seja a hora em que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um Entre Sumários Cast. E hoje comigo nessa bancada estão as autoras Lele Alves, Lili Lua e Coainte de Wakanda. E hoje nós quatro vamos falar sobre o povo negro na literatura e a sua importância para a nossa cultura e na formação do Brasil do futuro. Agora roda a vinheta. Eu só queria uns R$1.000 sobrando pra eu torrar em livro. Autor e escritor surtando pra caralho. Delinha, o au é espontâneo, gente. Porque assim, né, todo mundo sabe que artista toma no Desculpa. Enfim, vamos direto pro enredo. Pessoal, por favor, lembrar de sempre mencionar o nosso Twitter, @castsumários, sempre que for comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, por favor, siga o nosso programa. Se você estiver conosco pelo Anchor, por favor, deixe-nos uma mensagem de voz que a gente inclui no encerramento do próximo. E sigam as nossas convidadas de hoje através dos links na descrição desse episódio. E para começar o episódio de hoje, eu vou pedir para que cada uma das minhas convidadas se apresentem para vocês, uma de cada vez. Então, Lele, você é a primeira. Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Lele Alves, eu sou escritora independente e poeta marginal. Eu publiquei recentemente Geminianas, eu publiquei recentemente na Amazon, tenho 18 anos e sou mineira. Eu sou da cidade de Sarzedo, participo de um sarau chamado Nosso Sarau na minha cidade. E através desse sarau eu comecei com a poesia. Escrever, eu escrevo desde 2015, mas eu publiquei anteriormente somente no Wattpad. Na Amazon é o meu lançamento, né? E em dezembro, mês que vem, eu vou lançar mais um conto. Eu escrevo focada no protagonismo negro, escrevo principalmente para mulheres negras e eu tento trazer para elas a representatividade que eu nunca tive na minha infância, na minha adolescência. Obrigada pelo presente, Lele, seja muito bem-vinda. E se você se interessou em ler as obras de Lele, os links para todas elas estão aqui embaixo na descrição deste episódio. A próxima é você, Lili. Depois você pode se apresentar também, Andy. Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Meu nome é Lili Lua, eu sou escritora e aluna de teatro musical. Moro no Rio de Janeiro e tenho 26 anos. Sou autora do livro Quando o Rei Esteve Aqui, uma ficção histórica que se passa no Brasil do século XX, que conta a história de um príncipe cangaceiro e de uma princesa que salva a si mesma. Também sou autora do meu novíssimo lançamento, Um Minuto para o Fim do Mundo, a aventura de Esther tentando fazer o pedido de casamento perfeito para sua namorada, Laís. Minhas histórias são principalmente sobre pessoas pretas amando e sendo amadas, e acho que posso dizer também que sou autoridade no assunto de histórias de realeza. E é isso. Ótimo, obrigada, Lili, pela sua presença. Pode mandar ver, Andy. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Angie, tenho 19 anos, sou de Minas Gerais, escrevo umas coisinhas pela internet, mais precisamente no Wattpad, onde eu brinco com alguns clichês, onde tem pessoas pretas sendo representadas. Também escrevo sobre LGBT, e é isso. Ok, obrigada, Angie. Os links para a compra e leitura grátis de cada uma desses autores estão na descrição desse episódio e vão estar também na thread que irá acompanhar o lançamento dele. Obrigada a todos vocês pela presença e pela audiência. E se você chegou por aqui agora, saiba, meu nome é Rayane, eu tenho 23 anos, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou estudante de Direito e escritora nas horas vagas. E eu também escrevo, dirijo e edito o podcast Entre Sumários Cast. E eu sou uma mulher negra. Eu estou no ar com esse trabalho desde março deste ano, mas o blog que dá origem a ele eu tenho há 3 anos e se chama Entre Sumários e Fins. Eu estou por aqui enfrentando as dificuldades que é conseguir ouvintes e leitores e me esforçando para ser a escolha preferencial de cada um dos meus ouvintes a cada semana. Agora vamos ao segundo bloco. No segundo bloco, nós vamos tratar dos produtos e das pessoas que movem o tema de hoje. Os livros escolhidos por cada um de nós hoje foram escritos por pessoas pretas em diferentes tempos, por diferentes razões. E nós vamos tentar incentivar a vocês a ler cada um deles. Pode ir, Andy. Eu trouxe A Poeta X, da Elizabeth Azevedo, que foi um livro que eu li recentemente agora. E como ela mesma falou, ela escreveu o livro para os seus alunos se sentir representado de alguma forma
E foi o que aconteceu comigo, porque, tipo, foi o primeiro livro, assim, que eu me senti totalmente representada de todas as formas possíveis. Não só pela representatividade negra, mas também pela forma como a autora trata a religião da personagem, porque assim como a Ciomara, eu também sofro algumas coisas com religião dentro da minha casa, porque é uma questão bem presente aqui, que a minha religião me prendeu de muitas coisas, tipo, de pensar fora da caixinha deles, sabe? De ter vergonha das coisas que eu gostava, e a Ciomara me ensinou a ter voz. A Poeta X foi lançada em 2018 pela Galera Record e narra a vida da Ciomara. Ela é uma afro-latina e a história é narrada em poesias sobre a vida dela, sobre aceitação, conhecimento e com ela mostrar a sua voz mesmo, porque ela escreve, mas a mãe dela não permite, sabe, que ela narra a sua própria vida, assim. Tudo dela é controlado, religião, amigos, ela não pode lidar com garotos e tudo isso é uma questão pra ela, porque ela só tem 16 anos. E ela quer experimentar coisas novas, mas a mãe, com a religião, meio que proíbe isso, sabe? O livro é muito bom, de verdade. Eu li ele, tipo, em 4 dias. E ele é incrível. Lele, você é a próxima. O livro que eu trouxe foi Tudo Nela Brilha e Queima, da Riane Leão. Eu trouxe esse livro porque essa autora, ela, além de ser nacional, né, porque eu acho importante a gente trazer representatividade nacional, ela é poeta e escritora, assim como eu. Eu conheci ela pelo Instagram mesmo, vendo vários trechos das poesias dela, até que um dia eu descobri que ela era uma poeta e que, coincidentemente, ela era negra. Então, tudo fez sentido. O motivo das poesias dela, eu me senti tão identificada, eu me senti tão representada, era um motivo dela ser negra, dela ser uma mulher preta, poeta, que recita em slam, saraus, assim como eu. O livro dela de poesia está entre os meus livros favoritos, porque cada poesia, literalmente cada uma delas, consegue expressar uma forma que eu já me senti ao longo da vida, consegue expressar as coisas que eu já passei. E recentemente eu consegui comprar esse livro, então foi uma grande conquista para mim, porque eu nunca tive condições, né, de ter tantos livros em casa, assim como eu via as minhas colegas cheias de livros, e ainda mais um livro que me representasse dessa forma. Foi um dos primeiros livros que eu consegui comprar com o meu próprio dinheiro, e, assim, essa escritora, ela é perfeita. Ela é cuiabana e mais vive em São Paulo. Ela publica os seus livros escritos na internet, né? E escreve em blogs. Como eu já citei, ela participa de saraus, slam da cidade. E ela fala que seu trabalho é pautado na resistência de mulheres pretas e focado na luta e no fortalecimento pela arte e pela educação. Eu tenho um desejo de ser professora. Então, além disso, ela ainda é professora, ou seja, ela me representa muito. Esse livro dela, eu vou citar algumas poesias que eu acho que são as minhas favoritas, como nem todo mundo vai compreender isso tudo que você é, o que não significa que você deva se esconder ou se calar. O mundo tem medo de mulheres extraordinárias. E também tem esse texto aqui que fala: apesar de tudo, continuamos dividindo o mesmo sol, e eu espero que você tenha aprendido a arder, sem queimar quem se aproxima. E eu sinto que ela consegue expressar exatamente o que é ser uma mulher negra para mim nesse país, e sendo escritora, sendo poeta, e é isso. Eu trouxe o livro Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi, publicado em 2018 pela Fantástica, o selo da editora Rocco, e tradução de P.T. Ristati. E eu trouxe esse livro porque, bom, além de ele está dentro aí do arquétipo do escolhido, que é um tipo de história que a gente gosta bastante, que, enfim, faz muito sucesso pelo mundo inteiro, todo mundo tem um exemplo que gosta na sua estante, é uma expressão desse arquétipo apenas com personagens negros, e isso para mim é muito importante, porque eu cresci lendo esse tipo de livro e amando esse tipo de história, e como muitas pessoas do mundo inteiro, sentindo e descobrindo o que é ser especial, como é deixar sua marca no mundo, como é que nós deixamos nossa marca no mundo e todos nós somos escolhidos de certa forma, mas nunca fui contemplada por esse tipo de história com uma personagem preta, uma mulher jovem e preta. Então, ter esse livro agora nas minhas mãos e me sentir representada dentro de um tipo de história que sempre foi importante para mim é uma vitória enorme na minha vida, mesmo eu não tendo tido nada a ver com a publicação dele. Eu me sinto vitoriosa por ele existir. Além disso, ainda é uma história sensacional. É uma fantasia que eu classifico dentro do conceito
de macumba punk, que é um conceito criado pelo Fábio Cabral, que utiliza pontos de Umbanda e Candomblé para construir a história, construir suas magias, todo o universo mágico, além da gama incrível de cenários, de criaturas, de costumes, de roupas e tradições que a gente encontra aqui. Tudo criado pela Tomi Adeyemi, mas baseado em Umbanda e Candomblé, que ela inclusive veio estudar no Brasil também para saber exatamente como é. É uma história absurda de bem escrita, com eventos perfeitamente orquestrados e uma escrita leve, super divertida, e todos os personagens são pretos. Então, definitivamente, é um livro muito importante para mim hoje, que eu panfleto a palavra dele por aí como se eu fosse uma testemunha de Jeová. E é isso. Tá ótimo, obrigada. Bom, eu vou ser um pouquinho do contra hoje. Eu falo de um clássico e de uma autobiografia. Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, da autora Carolina Maria de Jesus. Foi publicado em 1960. Escrito também nessa época, entre 1955 e 1960. E neste momento ele está sendo publicado pela editora Ática. E como vocês devem saber, o livro foi construído através de pedaços de papel encontrados do diário, onde a catadora de lixo, Carolina, contava sobre o seu dia a dia, morando na comunidade do Canindé, em São Paulo. Ela é uma obra que nada romantiza e exerce bem o seu papel de conferir realismo a cada palavra e também comove quem está lendo com uma grande facilidade, já que pelo olhar sensível e piedoso de Carolina, a gente se encontra vivendo com ela cada dificuldade, cada sorriso que ela passa através de cada página, onde um resumo bem simples, eu posso dizer que ela conta a história da Carolina, que nascida em Minas Gerais, já sofreu os efeitos da extrema pobreza, só pôde estar 2 anos na escola e aprendeu a ler a partir de jornais e revistas e papéis que ela encontrava pela rua. Os escritos da Carolina sobre sua vida com seus filhos na favela do Canindé foram encontrados pelo jornalista Aldério Dantas. E quando lançado, se tornou um best-seller brasileiro, foi traduzido para pelo menos 13 línguas e é cobrado até hoje em muitos vestibulares e provas pelo Brasil. E foi através do meu preparatório para o Enem que eu conheci essa história. A minha ex-professora de literatura, a professora Cristiane Barbalho, agradeço a ela imensamente por ter me apresentado esse e muitos outros livros. A Carolina Maria de Jesus foi a primeira mulher negra que eu cheguei a ler um livro inteiro na minha vida. Antes dela, a única coisa de pessoa negra que eu tinha lido era do Machado de Assis. E eu tinha 19 anos na época, então o único livro do Machado de Assis que eu tinha completado até ali tinha sido Brás Cubas. Depois eu fui ler outros. E para mim, além do benefício de ter uma boa nota na prova de literatura, porque eu li o livro de cabo a rabo 2 vezes e consegui tirar 10, eu consegui pela primeira vez me reconhecer em uma realidade. Mesmo sabendo que ela viveu tão longe de onde eu vivo. Eu vivo no Rio de Janeiro, ela vive em São Paulo. Naquele livro, eu consegui entender ainda melhor sobre a exploração tamanha e, infelizmente, ainda muito atual de mulheres negras que vivem em barracos e vielas, criando sozinhas seus filhos a partir de subempregos. Naqueles filhos eu vi a mim mesma, porque apesar de não ter sido criada em um barraco, eu também fui criada em uma casa pobre por uma mãe solteira de pouca escolaridade e um pai ausente. E eu acho que essa é a verdadeira importância para que todos vocês leiam O Quarto de Despejo, porque ele é um livro que vai, de verdade, abrir os olhos de vocês para realidades que, apesar do tempo, não deixaram de existir e que precisam ser urgentemente modificadas. E vamos aos debates dessa semana. E como sempre, nós vamos transitar entre os livros que escolhemos e o que nós aprendemos com cada um. Pessoal, eu vou começar esse debate querendo saber a visão de vocês sobre a metáfora presente no título O Quarto de Despejo, brilhantemente escolhido pelo jornalista Aldério Dan. E o tal quarto, se vocês não sabem, vocês ouvintes e vocês meninas que estão comigo hoje não sabem, é favela, que é onde ficam os restos e as coisas que ninguém quer ver ou usar. E dentro dessa metáfora, o centro da cidade seria a sala de estar da Casa Grande, majoritariamente ocupada por pessoas brancas e ricas. E eu queria começar também perguntando se é possível transferir essa visão para o nosso campo, que é o mercado editorial. Se nós, escritores pretos, também estamos sendo jogados no quarto de despejo, se realmente dá para dizer que, de alguma forma, os escritores brancos ocupam essa sala de estar dentro da cidade, essa Casa Grande.
Olha, eu acho totalmente sim que a gente pode levar essa metáfora para o mercado editorial, inclusive muito bem colocado da sua parte, perfeitamente colocado, porque eu tenho muito essa impressão de que, enfim, o rolê da diversidade agora está na moda e que isso é muito legal e muito divertido e todo mundo quer muito, mas até onde é divertido e bacana para eles. A partir do momento que começa a incomodar ou que a gente começa a apontar o racismo de alguém que fez alguma coisa e ao invés de pedir desculpas, nos culpou pelo que fez, aí se torna um problema e aí melhor você voltar para o seu quartinho de despejo, para o seu nicho, né, digamos assim, que é como eles vão estar aí gostando de classificar os livros pretos de pessoas que não têm problema em falar sobre negritude. É bem isso, né? Você sentir o impacto que já é você ter nascido num país onde não te emancipam, um país onde te renegam desde que você nasceu. Você recebe a pior qualidade, você recebe os piores cuidados, você recebe simplesmente porque nasceu as piores condições, que o país não te dá essa liberdade de você ser grande já no início. E quando você decide que quer ser escritor, que quer ser poeta, que quer trabalhar num âmbito onde o que reina é a arte, você se sente mais renegado ainda, porque você é lançado para um nicho, você não é parte do todo, você é uma parte totalmente de fora, e você, para ser lido, ou você se adapta ao que os outros escrevem, ou você simplesmente se mata de trabalhar para conseguir alguma coisa. Então eu queria que vocês continuassem dissertando sobre isso. Pode falar um pouco também, Andy, por favor? Para mim, o que chega mais desse tipo de livros são livros onde pessoas acabaram sofrendo racismo de alguma forma, e aquilo que vende muito, tipo, as nossas dores que vende para eles, não as outras formas de literatura, que tem tantos outros autores pretos que escrevem sobre fantasia e romance, e nada daquilo meio que não é acessível pra gente, ainda mais autores nacionais, assim, que eu vejo meio que um apagamento. Não conheço tantos autores nacionais, assim, negros, que são lançados por editoras, e eu me sinto meio que incomodada com isso, porque eu queria mais, sabe? Super normal, cara. Super normal você querer mais. Todos nós deveríamos querer e estar lutando por isso, né? É certo que existem algumas editoras que estão começando nesse mercado e realmente valorizando pessoas pretas, mas elas não são maioria. E a gente tem que começar a tentar lutar para que seja a maioria um dia, não? Exatamente. Acho que foi um dos motivos que eu comecei a escrever, sabe? Eu queria ser ouvida. Então, foi como que eu lancei o Notepad totalmente, porque eu queria falar sobre mim. É legal esse negócio de ser vista, né? De você ter alguém que escreve sobre você, por você. Porque a gente cresceu num universo onde nós não éramos representadas na maioria dos livros. A gente tem exemplos claros aí onde pessoas pretas simplesmente não aparecem. Ou simplesmente estão ali por estar ali. Elas não possuem uma grande importância, não possuem uma grande relevância dentro da história. Elas não mudam o curso da história, elas só existem por existir. Que é onde a gente entra no segundo assunto, que seria a diferença grotesca que tem entre representação e representatividade, que são duas coisas bem distintas que eu gostaria que vocês falassem comigo sobre. E, para resumir esse contexto todo, é o fato de você querer desenvolver bem ou não um personagem preto. Você, escritor, você usa o personagem preto só para sua consciência ficar limpa? Ou você se preocupa em desenvolver bem ele como você desenvolve as outras pessoas que estão no seu livro que não são minorias? Eu acho que é uma pergunta que deveria ser pensada por mais pessoas e eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. Eu acredito que a maioria hoje em dia tem escrito realmente, como vocês falaram, o hype da representatividade, né? E acaba que a maioria só coloca uma protagonista negra ali, de pele mais clara possível, inspirada na Zendaya, que é o rosto negro mais conhecido, ou então busca colocar um protagonista homem, né, negro, como Michael B. Jordan, e é isso, é basicamente a mesma coisa que as séries têm trago, os filmes têm trago. Então não é uma representatividade que eles buscaram saber ali o que está representando, como que as pessoas negras querem ser ouvidas, como que elas querem ser representadas. Eles não se importam, eles se importam basicamente em colocar uma pessoa negra para dizer que é inclusivo. E isso para mim não vale. É por isso que eu busco ler sempre autores negros, porque aí eu tenho certeza que vai ser um livro que vai estar bem representado.
Agora, autores brancos que dizem que vão representar pela gente, aí eu já não acredito muito, não. A gente sempre fica com o pé atrás, né? Porque, como tu falou, quando eles usam o Michael B. Jordan de exemplo, eles hipersexualizam o corpo do homem negro, exigem dele uma masculinidade que nem sempre é verídica, que é idealizada, que prejudica mais do que ajuda. Também tem o caso de só meninas de pele clara serem representadas. Eu sou uma mulher negra de pele clara e eu não sinto bem com isso, porque apesar de eu ser, abre aspas, privilegiada por ser um tom a menos do que vocês, gente, não me coloca no lugar menor do racismo só porque eu sou uma menina de pele clara. Pessoas de pele escura precisam ser ouvidas, precisam ser escritas, precisam ser lidas, representadas o tempo inteiro, e vocês esquecem disso. Ou então usam raça como token, ou usam a pele escura como sinônimo de doença. E isso é racismo, isso é horrível. Hipersexualizar o corpo negro também não é uma boa atitude, também é uma demonstração cabal de estereotipada de racismo. Então, você precisa acordar para isso. Uma coisa que eu vejo rolando muito também, que eu fico muito abismada como as pessoas querem nos vender isso como desenvolvimento do personagem preto e representatividade, é o pegar o seu personagem, um homem preto, por exemplo, e falar, olha, está desenvolvido, mas o desenvolvimento desse personagem é um passado em que ele era bandido, por exemplo, um estereótipo muito clássico, ou alguma coisa muito relacionada à sua hipersexualização ou ao seu sofrimento, que é como eu sempre falo, eles têm fetiche no nosso sofrimento, eles gostam de ver a gente sofrendo no livro, no filme, em todo lugar. E aí as pessoas muitas vezes pegam isso e querem vender isso como, olha o quanto eu sou representativo, eu boto um negro até apanhando no meu livro. E não se tocam que eles estão fazendo isso, né? Acham realmente que estão fazendo uma mudança, quando na realidade só estão repetindo o estereótipo que sempre existiu. Como eu sempre falo, representação sempre teve. Representatividade, que é o que precisa estudar para fazer, isso que é o mais difícil da gente encontrar, né? E é bem preocupante, né? Porque depois que teve todo o hype de ódio que você semeia, que foi escrito por uma mulher negra, que trouxe o assunto, a questão da negritude com tanta responsabilidade, todo mundo começou a querer trazer essa representatividade para suas histórias. Só que aí um autor branco quer colocar lá um negro morrendo. Ele não vai fazer a coisa de uma forma que vai trazer a conscientização. Ele não vai trazer da mesma forma que a Andy trouxe. Total, eu li o ódio que você semeia, li o livro de Cabo a Rabo, depois eu perdi o exemplar, fiquei muito bolada da vida, mas isso é por outro dia. Eu li o livro e, assim, é uma dor imensa aquele livro do início. Foi um livro escrito para nós e um livro escrito para explicar para outros o que nós sentimos de uma forma muito bem assertiva pela Andy. Porém, o grandiosíssimo problema é que entenderam isso da forma errada. Entenderam que essa forma de colocar o negro como sendo morto, o negro sendo maltratado, o negro sendo a vítima sempre, é a forma certa de você desenvolver o personagem. Não, gente. Não. Negros vivem ainda, tá? A gente não precisa ser vítima da violência o tempo inteiro para que exista uma história sobre nós. Pode continuar, Luana. Desculpa ter te interrompido. Tranquilo. Eu acho que eu ia falar algo muito próximo do que você falou, né? Que sempre que eu cito esse exemplo, eu penso e eu sempre tenho receio, porque quase sempre me respondem com O Ódio que Você Semeia, né? Que é um livro que foi hypado e até hoje fez muito sucesso, um sucesso merecido, e que ele tem esse plot aí que se desenvolve a partir dessa morte de um homem negro, sofrimento negro. Porém, O Ódio que Você Semeia é um livro tão maior do que isso, com tantas discussões gigantescas e que abrem olhos e que abrem caminhos. E as pessoas quererem comparar isso com uma história de homem preto traficante escrita por um branco que hipersexualiza ele no final, realmente não seria algo que faz sentido. É totalmente diferente e é isso que vocês falaram. Depois pegam isso e falam, mas a Andy escreveu, eu também posso escrever. E criam coisas bizonhas que a gente tem que aturar aí no dia a dia. Eu vou puxar outro assunto que também interfere na nossa questão de racial, mas não estava listado para a gente falar sobre hoje, mas eu achei importante falar sobre ele agora. A Andy escreve clichês, a Lele também escreve clichês de vez em quando, mas ela é mais voltada para o público sáfico. Então, assim, eu acho que vocês duas são bons exemplos do que a gente pode pensar do clichê para quem, né? Porque nós, negros,
nos amando não é uma coisa comum, certo? De se ver dentro de livros românticos. Os livros românticos, mais vezes, são protagonizados por pessoas brancas. E lá, muito difícil aparece o interracial. E aí, assim, é muito difícil aparecer um que seja bom de verdade e que não demonize o personagem negro ou não hipersexualize o personagem negro. Mas ainda assim é muito difícil. Então, assim, eu queria saber do lado de vocês, como pessoas que escrevem romance, pessoas que têm história de amor, como que vocês lidam com o fato de ter que escrever sobre corpos negros se amando e lidam com essa dificuldade de expressar isso e do recebimento que tem do público? É uma questão, né? Porque, assim, eu falo que eu não escrevo sobre público sáfico, né? Eu escrevo sobre protagonistas negras sendo amadas. Porque é justamente o que eu nunca tive. No meu próximo conto, por exemplo, eu vou trazer uma protagonista negra sendo amada por um cara branco. E assim, é uma questão porque eu falo que eu escrevo os romances que eu nunca vivi. Porque além da questão de a gente não ser representado nos livros, nos filmes, nas séries, também tem a questão do amor que a gente não recebe na vida, né? Porque eu falo bastante nas minhas redes sociais sobre a solidão da mulher preta e trago discussões sobre isso, porque mulheres negras não são amadas tanto nas mídias, né, nos livros, quanto na vida. A gente não vê mulheres pretas sendo assumidas nos relacionamentos. É sempre a questão da hipersexualização mesmo. E não é só minha questão pessoal. São dados, né? A gente vê as mulheres negras sendo abandonadas, tendo a maioria sendo mais solteira. Essas questões todas são refletidas nos nossos livros, na literatura. E eu penso que trazer um amor de uma pessoa negra sendo amada de verdade, e independente do gênero, independente da cor da pessoa que vai amar ela, é essencial, porque a gente tem que ter as possibilidades, a gente tem que ter a questão da representatividade mesmo, porque eu hoje estou apaixonada por um homem negro, então eu vou querer ler algo sobre um homem negro amando uma mulher negra. Mas amanhã eu posso estar me relacionando com uma mulher branca. Então eu quero poder escolher, eu quero poder encontrar na literatura algo que vai estar refletindo na minha vida mesmo, sabe? Então eu tento trazer isso nas minhas histórias. Então, nas minhas obras, eu também retrato bastante esse negócio do clichê de mulher preta sendo amada. Porém, o meu primeiro livro, ele teve uma influência muito grande sobre escritores brancos, sobre mim, só literatura branca, porque eu só via personagens brancos sendo amados por outros brancos. Isso me influenciou muito, porque no primeiro livro são brancos, numa cidade branca, autores brancos tiveram grande influência sobre mim. Nesse primeiro livro que eu escrevi, eles são todos brancos, mas no final eu acabei refletindo que a cidade que eu criei fictícia para aquele livro é branca e é racista de alguma forma. Então, esses personagens brancos acabaram tendo que não um papel importante, entre aspas, assim. E eu resolvi criar uma série de livros baseado nesse primeiro, e tem outros personagens negros contando a visão deles sobre essa cidade, sabe? Como é difícil estar morando numa cidade do interior, totalmente branca, católica, e eu acho importante isso de colocar uma personagem negra sendo amada, porque eu queria me rever assim, sabe? Ver outros personagens negros sendo amados, sentindo essas coisas, sabe? Então eu acho muito importante isso. E pensando sobre isso que a Andy falou, eu me lembro das minhas primeiras histórias, que, como eu falei, eu já escrevo desde 2015, né? Então eu já escrevi muitos livros que foram excluídos depois. Em 2015, eu escrevia basicamente só protagonistas brancos. Eu, por aproveitar, né, a questão da gente ser escritor e não ter necessariamente que mostrar o rosto, agora a gente está nessa época mais de internet e coisa e tal, mas antes a gente era escritor no sigilo, principalmente no Wattpad. E os meus protagonistas eram todas brancas. E por parte, eu escrevia porque eu sabia que se eu escrevesse com protagonistas negras, ninguém ia ler. E eu queria ser lida. Eu queria que conhecesse a minha escrita e soubesse que eu era capaz para depois eu tentar trazer essa representatividade. Mas aí quando eu retornei a escrever vendo como uma profissão, né? Porque eu fiquei muito tempo escrevendo como um hobby. Quando eu comecei a ver como profissão, e eu digo isso mais ano passado, assim,
eu tive que mudar todos os plots das minhas histórias, colocando protagonistas não brancos, senão eu não conseguiria publicar mais, escrever mais, focado naqueles casais brancos que eu escrevia anteriormente. Assim como as meninas, eu também tenho essa experiência de ter começado a escrever muito tempo atrás, publicado em redes, em Wattpad, em site de fanfics, em Medium e etc. E assim como as meninas, eu também tinha ali só protagonistas brancos. É muito bizarro pensar dessa forma como a sociedade nos cria para fazer isso, né? Também foi um despertar para mim o dia que eu percebi que eu fazia isso e que eu comecei a ponderar como eu deveria fazer essa mudança, porque era muito importante para mim, e ainda é e vai ser para sempre, mostrar personagens pretos, pessoas pretas amando e sendo amadas. E o pessoal pode até me conhecer pelo Rei, que não é exatamente o clichêzão fofinho que todo mundo quer e ama, mas eu tô chegando também no rolê das histórias clichês, espero que vocês me recebam muito bem, porque eu vejo essa necessidade como uma prioridade, assim, na minha carreira. Eu tenho muita impressão de que os leitores, às vezes, exigem muito que histórias de autores pretos sejam odisseias extraordinárias, e se não for isso, ou se não for uma história sobre sofrimento preto, talvez não seja tão válida ou não seja tão legal, enquanto consomem essas mesmas histórias de autores brancos todos os dias, né? Mas pra gente, como sempre, como em tudo na sociedade, fica um cargo muito maior, um peso muito maior nas nossas costas. E eu tô aí tentando combater isso. Eu tô cansada de ler no Twitter exatamente isso. Pessoas, provavelmente brancas, né? Falando que não conseguem mais ler clichês, que não conseguem mais ler história que tenham só romance. E aí eu penso assim, beleza, mas quais histórias você andou lendo? Porque eu só tô vendo romance e clichê de pessoas negras agora. É muito recente na minha vida conseguir enxergar isso nas histórias e, tipo, ter uma representatividade que seja válida, porque eu procurava por horas livros ou então séries mesmo, e eu nunca via nenhuma história que eu me sentisse como se aquela protagonista tivesse passado pelas mesmas coisas que eu passei na vida. E agora eu me sinto, cara, muito agraciada quando eu leio, por exemplo, os contos da Olivia Pilar, né? Porque ela sabe que ela é minha escritora nacional favorita. E eu leio os livros dela e eu penso, eu poderia viver aquilo. Claramente, os romances dela, os amores delas lá de protagonistas negras, eu penso, meu Deus, é isso que eu precisava o tempo todo e eu não sei onde que estava. Aí a gente para pra pensar e vê o que a gente teve que consumir esses anos todos, é uma coisa completamente fora da realidade. Então não tem como você se sentir representado por alguma coisa que você não é. É isso. Em resumo de tudo, é bem isso daí mesmo. Não tem como a gente se sentir representado por algo que a gente não é. E agora tá esse fenômeno, né, onde as pessoas pegam histórias que são protagonizadas ou grandemente ocupadas por pessoas brancas, transferem para adaptação audiovisual, que seria o cinema ou com série, e transformam em algo mais misturado. Por exemplo, a gente teve agora o advento do trailer da série Bridgerton, que é baseado na obra de Julia Quinn. Agora nós temos um dos duques sendo negro, temos uma rainha sendo negra, temos personagens amarelos que não existem no livro original, mas agora na série existem, porque os diretores quiseram colocar essa diversidade lá dentro. E eu queria discutir com vocês um pouquinho do termo token, porque eu não sei como é que não estou interessada em assistir Bridgerton, provavelmente eu não vou assistir, mas infelizmente a gente tem que aceitar que existem alguns casos onde os personagens pretos são usados como desculpas, ou as minorias são usadas como desculpas. Por exemplo, você não pode falar que o meu livro tal é racista porque tem um personagem preto lá dentro. Você não pode falar que o livro tal é ruim porque tem um personagem asiático lá dentro. Então, isso seria racismo. Você não pode falar que tal é mal escrito porque tem um personagem negro lá dentro, isso é racismo. Não, gente. Quando a gente diz que o livro é ruim, é sobre a escrita, é sobre o plot, é sobre a história. Não é sobre o personagem negro em si, a não ser que você esteja se referindo ao personagem diretamente. Usar token, usar um personagem negro como desculpa não é legal, gente. Não é certo fazer isso, sabe? Sobre os Bridgertons, no caso, eu sou uma pessoa que estou totalmente animada para assistir, mas eu já estava antes de saber sobre o elenco, porque eu tinha tomado a decisão de começar a ler Julia Quinn, eu não li ainda,
E essa série me animou um pouco para ler junto e tal. Quando eu vi que tinham vários personagens negros, eu fiquei até muito mais animada. Mas depois eu descobri que nos livros não tem, que foi o raio chondalizador mesmo que fez acontecer. E eu agradeço muito por isso, né? Porque vou estar sempre batalhando falando sobre histórias de época com representação preta, que, meu Deus, dá um podcast de 2 horas só sobre isso, se a gente quiser entrar nesse assunto. Mas acabei de sair de uma live sobre isso, aliás, e foi 1h30 só falando disso. Só que, assim, tem várias questões. A primeira é, eles me colocam o garoto preto nesse personagem que é o personagem mais importante, pelo que eu entendi, pelo menos na primeira temporada, vai ser um central ali, mas também é um personagem que sofre uma violência bizarríssima logo no começo da história, no primeiro livro. Então, é claro que eu botei os 2 pés para frente quando eu vi que tinha pretos, e agora eu botei os 2 pés atrás quando eu descobri qual era o protagonista que eles botaram preto, que é esse rapaz que sofre essa violência gigantesca da sua parceira, que é uma mulher branca. Então, tipo, o medo que eu tô, gente, não tem precedente. Mas vou assistir no Natal. E eu tenho, sim, muito receio de ser transformado em Tolkien. Vamos ver. Eu confio na produtora, mas é aquilo, não dá para confiar 100% em nenhuma empresa. Eu penso que a questão de Tolkien, né, tá bem ligada com o que eu falei antes da Zendaya e o Michael B. Jordan, porque já tem um estereótipo formado, né, do negro que eles vão colocar na representatividade. E geralmente é a melhor amiga, que é doida, basicamente, e não passa muito tempo, a história dela não é bem desenvolvida. E eu percebo que, estranhamente, as escolhas para ser par romântico nunca são pessoas negras, né? O protagonista branco, escrito por um autor branco, nunca se apaixonou por uma pessoa negra. E eu me pergunto por quê, mas, né, perguntas retóricas que a gente não precisa nem responder. Eu não conheço muitos livros, assim, eu tô completamente por fora da literatura atual, porque agora eu tô focada mesmo em ler livros de escritores independentes, nacionais, e também não conheço a história dos Bridgertons, mas eu acompanhei a seleção, né, eu li quando eu tinha, lá em 2017, 2018, eu li a seleção e recentemente, né, também foi anunciado que vai lançar a adaptação. E todo mundo nas redes sociais já começou a falar que tinha que colocar a Celeste como uma protagonista, uma personagem negra, tinha que colocar ela como personagem negra. Só que, estranhamente, de novo, ela é a que morre de uma forma tão trágica. Era vilã, morre de uma forma trágica, e aí todo mundo passa a pensar, coitadinha dela. Mas aí eu penso, gente, por que ela tem que ser a pessoa que vai morrer, a pessoa que é a vilã da história, passa por uma reviravolta e vai morrer? E por que não pode ser, por exemplo, o príncipe, uma pessoa negra? E quando foi cogitada a ideia do príncipe ser negro, as pessoas já começaram a falar assim, não, mas não existe isso, porque na história vai mudar completamente. E, cara, assim, surreal, né, o racismo que fala. Exatamente, tipo, eu também li a seleção, eu sou meio que uma grande fã, assim, e quando surgiu que ia ter adaptação, eu fiquei super feliz, assim, e eu imaginava também, no começo, eu imaginava a Celeste como negra e tal, mas depois eu parei a pensar nisso, porque, realmente, como você falou, a Lele falou, ela é uma vilã, e a morte dela, no final, meu Deus, eu chorei horrores, é bem trágica, e porque justamente é personagem negra, sabe? E na minha mente, eu sempre imaginei o Maxon como negro, eu nunca vi ele como loiro, como as outras garotas imaginavam, assim. E eu vi essa treta meio que no Twitter, quando falaram que ele poderia ser negro e as pessoas começaram esse alvoroço falando que não poderia. E, cara, isso é muito ruim, vamos dizer assim, né? Acaba com a nossa representatividade que a gente precisa tanto. E é surreal pensar que é a mesma coisa que aconteceu com a Ariel, por exemplo, né, da Pequena Sereia, que acontece geralmente com o Papai Noel, porque são personagens completamente fictícios e o racismo fica tão escancarado na hora que você cogita essas pessoas serem negras, porque umas pessoas que têm uma visibilidade maior, então não pode ser negra. O negro tem que ser a pessoa, o vilão da história, ou tem que ser a pessoa que fica ali a melhor amigo do protagonista, tem que ser a pessoa que vai morrer no final. Gente, pra que isso? Por que a gente não pode simplesmente ser representado por uma coisa que é vista com os brancos a vida inteira e nem existe?
Exatamente, tipo, assim como você citou da melhor amiga, né? Ela sempre tá ali pra, tipo, dar um conselho pra protagonista, pra protagonista sair como heroína no final. Sempre tá ali pra dar uma ajuda com alguma coisa pra protagonista sair como boa no final, sabe? É sempre assim. Essa discussão que sempre rola. Nossa, a Lelê comentou aqui, eu fiquei querendo gritar aqui, porque é muito a realidade do mas não existe Ariel negra, nem branca, não existe sereia, mas existe o racismo, né? As pessoas vão se agarrar em qualquer tipo de argumento bizarro, todas as vezes, para fingir que não estão exercendo o seu racismo, né? Aquele que elas guardam ali na gavetinha e sempre jogam na primeira oportunidade que tem, o que é muito bizarro. Isso quando não respondem, enfim, né, nos ofendendo e nos culpando pela sua, sei lá, saúde mental. O que mais me deixa triste no racismo é porque as pessoas simplesmente não escutam a gente, né? Porque esse ano teve toda aquela movimentação na hashtag Vidas Negras Importam. E a gente gritando as coisas. E aí, tipo, na hora de postar na hashtag, eles sabiam tudo sobre o racismo. Mas não sabiam o básico, que era ouvir o que a gente tá falando. As coisas que a gente trazendo discussões, não só no Twitter, né? Mas assim, que pessoas negras em qualquer discussão falam que é racismo, tal coisa é racismo, tal coisa é racismo, só mostra que eles escutam, consomem e, tipo, não se importam em mudar. Porque a gente vive falando disso, vive falando que a gente tá cansado dessa representatividade que morre e as pessoas não escutam mesmo. Isso é fato. Gente, foi isso. Muito obrigada pela presença de todas vocês três. Obrigada por todos que nos ouviram até aqui. Obrigada pela força que cada um dos nossos seguidores, cada um dos nossos ouvintes deu quando eu pedi ajuda, quando eu pedi socorro para ter convidado para gravar esse episódio, porque o plano era completamente diferente, isso aqui desandou tudo e graças a Deus deu tudo certo, a gravação conseguiu ser feita, aí saiu esse episódio lindo aqui que foi gravado agora, super importante, cheio de lições para que vocês aprendam e gravem na cabeça de vocês para sempre. Então é isso, eu sou a Rai, esse foi mais um Entre Sumários Cast, e não vai ter Eu Te Vejo na semana que vem, porque eu não vou voltar semana que vem. Na verdade, eu nem sei quando é que eu volto. Mas isso é normal, porque eu tô fazendo provas da faculdade, então eu não vou ter tempo para voltar para você semana que vem, mas assim que eu puder, eu volto. Gente, até a próxima. Tchau. O Entre Sumários Cast é um podcast escrito e dirigido pela equipe do blog Entre Sumários e Fins, e este episódio de hoje foi escrito com a ajuda de Lele Alves, Andy de Wakanda e Lili Lua. E a edição foi feita, revisada e dirigida por mim, Rayane. E para vocês a citação do dia é: eu sou um monte de constelações, brilhando e ardendo, mas nem todo mundo sabe ver. Ou só vê a parte que arde, ou só vê a parte que brilha. Riane Leão, tudo nela brilha e queima. Até a próxima, pessoal.